Olá pessoal, hoje estamos aqui para fazer novas perguntas para o Dr. Paulo, para ele poder estar respondendo para a gente, tá bom? Então vamos para a primeira pergunta. A primeira pergunta é: quanto tempo tenho que ficar de repouso após a cirurgia bariátrica? Isso é muito variável de acordo com cada pessoa para pessoa. Há pessoas que têm atividade física exigente, isso aí normalmente é aconselhável no mínimo um mês antes de retomar a atividade. Outras pessoas com atividades físicas mais ligeiras, secretariado, isso tudo, podem retomar entre 1 a 2 semanas. Habitualmente o que é que nós aconselhamos? 2 semanas no mínimo é o recomendado. A primeira semana há uma fase de adaptação da dieta, na segunda semana há uma estabilização dessa fase. E é bom que a pessoa tenha o tempo para ela própria para não estar preocupada com outras coisas, nem distraída com outras coisas. Outra, o consumo calórico é muito baixo nestes primeiros dias e também a capacidade de exercício físico é baixo. A pessoa sente-se mal se fizer alguma atividade mais fisicamente exigente. Aquelas que têm atividade física mais exigente, então pelo menos um mesinho de pausa para a atividade profissional é importante. Agora, mas isto que implica que a pessoa, mesmo não estando a trabalhar, mantenha atividades ligeiras, caminhadas, atividades de casa que não exijam muito esforço físico, e isso é importante. Isso não é, quando nós dizemos inatividade, não é inatividade completa, é atividade reduzida, ligeira. Vamos para a segunda então. A cirurgia bariátrica é a primeira opção no tratamento de obesidade? Primeira opção nunca é, claro, é uma opção que nós tomamos lá à frente. A pessoa tem que tentar primeiro alterar hábitos e quando há uma falência nessas tentativas, porque as ajudas que consegue não são suficientes, e essas ajudas é o acompanhamento nutricional, pode ter às também necessidade de medicação, a cirurgia vai entrar como uma opção de ajuda, mas não é logo tomada à primeira. Muitos dos doentes que vêm às nossas consultas já fizeram aquelas etapas anteriores e depois, então, esses aí, claro que nós vamos considerar, em muitos deles, já a hipótese da cirurgia. A pessoa tem que entender a cirurgia como uma ajuda, não é a solução do problema, como já falámos anteriormente. Implica uma alteração de hábitos e a cirurgia vai estar lá para ajudar a pessoa nessas alterações. Vamos para a terceira pergunta, então. Existe alguma situação que impeça a realização de uma cirurgia bariátrica? Existem. Há situações em que nós não devemos avançar com a cirurgia. Por exemplo, doentes com quadros mentais, atraso mental, que limita a compreensão desta estratégia de alteração de comportamentos, de implicar comprometimento com determinadas atitudes ou hábitos que não podem ser realizados, não podem fazer este tipo de cirurgia porque podem comer de forma errada, quantidades ou horários errados e podem comprometer mesmo o risco de vida dessa pessoa. Não tem contraindicação. Pessoas com hábitos de álcool ou de drogas que não estejam controlados e resolvidos também não podem avançar com este tipo de cirurgia. Só depois disso estar bem resolvido e estabilizado por um período de tempo significativo é que podem ser novamente candidatos à cirurgia. Outras situações são doenças graves, imaginamos que um quadro depressivo grave, nessa fase é uma contraindicação temporária, até o quadro de depressão estar minimamente controlado, não é? E depois aí sim, pode-se avançar com a cirurgia. Situações de doenças cardíacas graves, que importam um risco cirúrgico e anestésico muito elevado, não vamos avançar. Doenças pulmonares graves também, por exemplo, outras doenças físicas que não estejam minimamente compensadas, situações de doenças oncológicas que ainda não estejam naquela fase considerada de doença oncológica tratada, não deve avançar também com a cirurgia. Situações, por exemplo, de cirrose hepática grave, não compensada, não tem indicação, porque o risco aí são muito altos, mas não dando, por exemplo, uma cirrose hepática a um grau ainda inicial, e principalmente se ela estiver associada à obesidade, essa aí tem indicação para a cirurgia, porque muitas vezes vamos melhorar e resolver esse quadro de cirrose, ou pelo menos não deixar que ele evolua mais. Mas sim, em geral, a maior parte dos doentes acaba por ter condições para avançar com a cirurgia de obesidade. Tá bem, por hoje é só e até a próxima. Tchau, gente!